eu olho um gráfico de mais longo prazo, semanal, por exemplo, eu gosto de olhar principalmente quando eu estou falando de bolsa, né, de Ibovespa, eu gosto de olhar o índice à vista, tá? O Ibovespa à vista. E aqui a gente está olhando num gráfico semanal, né, sob uma perspectiva de tempo, desde o fundo de 2016. Né? A gente nota que, usando o FIB 360 para fazer as projeções, né, o mercado continua usando as mesmas proporções que foram projetadas com os pivôs de dezembro de 2016, fevereiro de 2018 e maio de 2018. As proporções são as mesmas. Mas como a gente tem condição de afirmar isso? Porque o mercado estava usando anteriormente, notem que ele cravou 1, 2, 3, 4 topos cravados aqui. Né? Isso são os pontos de inflexão mais importantes. Topos intermediários. Né? Suporte. Estamos, na verdade, o índice à vista está numa região de resistência importante, região dos 119 mil pontos. Tá? Depois disso, olhando, e aí de novo, nessa escala de tempo semanal, temos o próximo topo, que é o topo histórico, na verdade, do ativo, 130.640 pontos. Tá? Então, daí para cima, o próximo objetivo é os 130 mil pontos. Por que isso é importante? A gente olhar um gráfico semanal para saber onde o ativo está nessa estrutura aqui. Tá? A partir do topo, deste topo aqui mais alto, formado em junho de 21, toda essa estrutura aqui, na verdade, se a gente for olhar, então, ó, junho de 21, estamos em junho de 23, 2 anos de correção. Tá? Então, 2 anos. Isso acontece no gráfico semanal, isso acontece no gráfico de 1 minuto, isso acontece no gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque os mercados são fractais. Então, as mesmas coisas, o FIB 360, as mesmas projeções que a gente faz no gráfico semanal, a gente faz no gráfico de 1 minuto também. Então, a gente está numa região crítica de resistência do gráfico semanal, diário também, obviamente, né? Nível de resistência importante. Se a gente olhar também os indicadores aqui, a gente mostra, eles dão algum indício de que já estão na zona de sobrecompra, né? Mas ainda sem sinal de topo no que diz respeito a price action. Então, o que eventualmente a gente espera ver numa região de resistência? Assim como a gente viu nas tentativas anteriores de romper, rejeição. Tá? Se eventualmente o mercado continua, rompe a região de resistência, né? Com força, e aí com os indicadores mostrando força do ativo, momentum, sem sinal de divergência, a gente tem tudo para ir buscar o topo mais alto lá no 130.640, tá? E eventualmente, se rompido, a gente já tem o próximo target lá no 149.509, ó, tá? E como a gente sabe que pode confiar nesse 149.509? Porque o mercado continua usando o mesmo grid, as mesmas proporções, tá? Continua desde 2016, as proporções são as mesmas. Então é possível a gente eventualmente confiar no target, uma vez rompido, se eventualmente romper. Primeiro nível de R6, segundo de R7, próximo target em R8. Então essa é uma projeção de longo prazo. A gente está olhando um gráfico semanal, tá? Tenham em mente que esse quadrado aqui levou 2 anos para acontecer, né? Todo esse movimento de correção aqui. Então, naturalmente, para chegar no 149 mil, eventualmente, pode demorar, né? Se é que vai chegar. Mas, de qualquer forma, se chegar, não é na semana que vem, né? Demora, tá? Porque é um gráfico de mais longo prazo. A gente está olhando uma escala maior de tempo, né? Diferentemente do que a gente faz no intraday aqui, tá? Dito isso, sabendo que estamos num nível crítico de resistência do Ibov, a gente olha para as menores escalas de tempo. E aí, o gráfico de cima, que é o de 1 hora, não acaba nem sendo tão importante nessa análise. O que eu quero que vocês prestem atenção é nesse gráfico de baixo. Essa figura que está na minha tela, o canal é o mesmo, tá? Ele está replicado aqui nos dois horizontes de tempo, aqui nos 60 minutos e no 15 minutos. O mercado vem dentro desse canal, né? Agora a gente está olhando já para um fractal de tempo menor. A gente está olhando agora para o mercado a partir de 4 de maio.
mercado vem numa tendência de alta, certo? Essa tendência de alta vem sendo contida por esse canal, né? Esse canal vem contendo toda a movimentação, com exceção desse breve rompimento aqui, tá? Que é um bear trap, né? Eventualmente voltou para dentro do canal, trabalhar no mesmo eixo diagonal e foi para buscar as regiões de confluência projetadas com o FIB 360. Fato é o seguinte, aí diminuindo a escala de tempo, o que a gente enxerga aqui? Um diagonal, tá? Um possível diagonal. A gente tem alguns indícios de que isso é um diagonal, como por exemplo, movimentos em 3 ondas, tá? 3 para cima, 3 para baixo, 3 para cima. Por que isso me leva a desconfiar? Ainda não é uma, a gente não tem evidência, né? A gente tem alguns indícios, então a gente pode suspeitar dessa interpretação de Elliott Waves. Por quê? Porque um diagonal, um passo para trás. Peraí. Então, quando a gente fala em ondas de motivo, ou seja, ondas que vão a favor da tendência, a gente tem duas opções só, tá? Impulso ou diagonal, certo? Isso é teoria de Elliott Waves, tá? Então, ondas de motivo, elas podem se formar como impulso, em raras ocasiões, diagonal e em lugares específicos. Quais são esses lugares específicos? Ondas 5, é isso que na minha avaliação esteja acontecendo. Essa é uma figura de reversão de tendência, ou seja, de esgotamento, tá? Notem que a composição do diagonal é sempre de zigue-zagues aqui dentro. Então, essas 3 ondinhas que compõem todo o diagonal, 3 para cima, 3 para baixo, 3 para cima, 3 para baixo, mais 3 para cima, são zigue-zagues, tá? É isso que eu avalio que estejamos vendo no índice, tá? Então, tem cara de final de tendência. E eu estou me referindo a esta tendência aqui. E aí, isso acontece numa região de resistência do semanal. Então, isso que é o mais importante, tá? Então, esse sinal de esgotamento no 15 minutos de intraday, independente do tempo gráfico, tá? A gente vai olhar no 15, a gente vai olhar no 5, no 30, enfim, fato é que a gente está vendo um possível sinal de esgotamento numa região de resistência de maior escala de tempo, tá? Portanto, inclusive é por isso que a movimentação de preço nessas últimas sessões está bem errática, né? Então sobe, cai, com a mesma facilidade que sobe e cai, assim como a sessão de ontem, por exemplo, né? O mercado abriu com momentum na venda e no final da tarde retomou todo o movimento de alta. Enfim, isso é comum de movimentos de correção. Por quê? Porque zigue-zague são movimentos de correção, certo? É por isso que a gente vê sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tá? Agora, olhando para o IBOV, né, diário, região de resistência também, a gente está olhando para essa mesma região de resistência numa escala diferente da que a gente está olhando no semanal. Tá? Uma outra escala de tempo, mas que também é uma região de resistência, tá? Projetada com pivôs diferentes do que eu projetei este do gráfico semanal. Tá? Para essa projeção, eu utilizei pivôs de 2022, certo? Mas de qualquer forma, ainda representando também zonas onde o preço tende a formar pivôs, né? Então, no gráfico diário, a gente tem aqui o mesmo 119 que a gente tem no semanal, e logo depois 123,5, tá? Agora, vamos trazer, isso é uma coisa importante, essa primeira parte da análise. Primeira parte da análise, da metodologia que eu utilizo é Elliott Waves e Fibonacci. Tá? A segunda parte da análise, o que é? Price Action. Tá? O que a gente quer ver aqui? É o comportamento do preço nessas regiões tanto de suporte quanto de resistência. Tá? Então, vamos olhar o que a gente está vendo aqui neste candle, nessa região de resistência. Tá? Candle de ontem, de anteontem e ontem, né? A gente vê, isso aqui é uma formação chamada de Tweezer Top. Tá? Basicamente, os dois candles aqui, nesse caso, com o mesmo nível de resistência, né, no 119 e 840. Isso aqui é um Tweezer Top. O segundo candle da composição do Tweezer Top é um Hanging Man, né, que é um martelo lá no topo, certo? Eu não sei como é que chama em português, mas enfim, chama Hanging Man, que é um homem enforcado, né? Então a gente tem isso, obviamente, a formação mais importante que a gente enxerga aqui é um Tweezer Top. Se eventualmente perder a região do suporte, né,
que é basicamente no à vista, né, 118, 840, e aí trazendo para o índice, vai ser a mínima de ontem, né? Mínima de ontem. Região do 127,60, tá? Eventualmente, se perder, pode sim deflagrar uma operação de venda no gráfico diário, tá? Que é esse que a gente está olhando aqui, certo? Eu coloquei uma outra tela aqui que é interessante para a gente, que eu vou começar a usar ela a partir da mentoria, né? Mentoria não, da jornada Trader Sniper, que é o seguinte, isso aqui é o gráfico de volatilidade dos dois ativos, tá? A gente está olhando tanto o índice quanto o dólar, tá? Por que é isso importante? O ATR é uma medida de volatilidade. A gente está olhando aqui que ATR é Average True Range, é a range verdadeira do ativo, quanto a gente espera que o ativo oscile no dia baseado num passado aqui, deixa eu ver com quantos dias a gente está aqui, com 14 dias para trás, tá? Então a range verdadeira do ativo de 14 dias atrás é que ele vem oscilando, e aí considerando gaps, o índice 1.950 pontos por dia, e dólar, a gente vê que o dólar ele perdeu bastante da volatilidade nos últimos meses e semanas. Para vocês terem ideia, em novembro de 22, ele oscilava, em média, por dia, 125 pontos. Atualmente, oscilando 56 pontos. Tá? Então, isso é para adequar as nossas estratégias operacionais também. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. Tá? Porque, vamos pensar assim, como é que você... Um exemplo prático, tá? Uma suposição. Como é que, por exemplo, você quer fazer um trade de... Vamos pensar assim, o dólar já oscilou 30 pontos no dia, certo? Subiu 30 pontos. Você entra numa operação de compra ou de venda, vamos usar a compra no caso, tá? Então, subiu 30 pontos, você comprou querendo operar um trade de mais 40 pontos para cima. Isso não é razoável, tá? Por quê? Porque dada o cenário de volatilidade atual do ativo, se ele já oscilou 30, ele tende a oscilar só mais 20 no dia. Então, isso é para adequar as nossas expectativas. Obviamente que para projeção de preço, isso não é para projeção de preço, tá? Para adequar a expectativa, ajustar a nossa estratégia, mas o que a gente usa para projeção de preço sempre vai ser o FIB 360, tá? Mas é para adequar, de novo, adequar o que, para a gente saber o que a gente pode esperar do mercado nesse contexto. Joia? Então é por isso que é importante.